Olá, você está no Espaço da Tia Lu, no canal no YouTube e também pode seguir a Tia Lu nas outras redes sociais e também no WhatsApp, que é 12 9 9184 1312. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um chamado muito especial. A diferença entre o chamado de Moisés e a diferença do chamado de Arão. E como é o seu chamado? O livro de Êxodo, no capítulo 32, no versículo 21, ele nos revela algumas coisas muito interessantes. A diferença entre o chamado de Moisés e Arão. Vemos que Deus escolheu Moisés e Arão para tirar o povo do Egito. O povo de Israel estava no Egito, mas Deus queria tirar e libertar o seu povo. Então ele escolheu primeiro Moisés. Mas Moisés, ele estava muito relutante, ele não queria aquele chamado, ele teve medo, talvez. Então Deus, pela misericórdia, ele colocou alguém ao lado de Moisés, Arão. Arão era irmão de Moisés. Então Deus levantou dois homens para tirar o seu povo da escravidão. Mas havia uma diferença. Moisés, ele era temente e obediente à voz de Deus. Arão, ele também conhecia Deus, mas ele não era como Moisés. As pessoas são diferentes, o chamado é individual. Cada um Deus chamou de uma maneira. Deus te entregou alguma coisa nas tuas mãos, faça conforme a vontade dele. Moisés era uma espécie de pastor presidente de uma congregação. E Arão, vamos dizer no tempo de hoje, como se fosse um vice daquela congregação. Moisés só fazia a vontade de Deus. Custasse o que custasse, ele obedecia. Mas Arão, ele fazia a vontade do povo, porque ele tinha medo de sofrer represálias. Quantas vezes você já viu alguém com medo do outro, do ciclano, que vai pensar, será que vai ficar aqui, será que vai para outra? Não, eu vou deixar ele fazer da vontade dele. Isso não dá certo. Moisés, não. Moisés, ele obedecia à voz do Senhor. Então Moisés, ele lutava para que o povo se tornasse verdadeiramente um adorador do Senhor. Ele era um homem manso e não gostava de contenda. Ele não gostava de briguinha entre os irmãos, de fofoquinha, de mimimi. Ele não aceitava isso. Mas Arão era diferente. Arão, ele só murmurava e ficava falando contra o seu próprio líder, com as outras pessoas, fazendo assim contendas. Moisés, ele colocou em xeque a sua própria salvação. Sabe por quê? Por amor ao seu povo. Moisés, ele tinha crédito diante de Deus para interceder pelo seu povo. Arão não tinha mais crédito. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor o conhecia face a face. Existe uma particularidade de Deus na vida de cada pessoa que é escolhida por Ele.